Graça e paz, querido. Mais uma vez aí compartilhando a palavra de Deus com vocês e como eu sempre gosto de falar, para mim é sempre motivo de muita alegria, momentos como esses onde a gente aí está aprendendo mais da palavra de Deus. Com o nosso tema hoje, Fala aí, pastor, iremos falar um pouco aí sobre as nossas amizades, né? As pessoas que a gente escolhe para estar perto de nós, as pessoas que muitas vezes a gente encontra no nosso dia a dia e muitas vezes os riscos que corremos então diante de tais pessoas, de aquelas pessoas que a gente escolhe para estar aí próximo a nós. Então hoje iremos aprender um pouco aquilo que está lá no livro de Gênesis, capítulo 34, o versículo 1 aí, o versículo em diante, e a gente vai ver um pouco aí sobre a vida de Diná. Então eu confesso que é a primeira vez que eu estou ministrando sobre esse assunto. Eu sempre conversei sobre isso, dando conselho a algumas pessoas, mas assim, de forma pública, é a primeira vez que eu estou falando sobre o assunto e eu espero que um momento como esse, onde a gente está expondo a palavra de Deus e de certa forma até se expondo também, eu espero que Deus ele venha estar tratando conosco, venha estar nos ensinando e nos orientando o caminho melhor para que a gente siga, o melhor caminho, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então a palavra de Deus que encontra-se lá no livro de Gênesis, capítulo 34, ele fala assim: ora, Diná, a filha de Lia, que dera luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra e viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. O interessante dessa palavra é que a gente precisa entender o contexto no qual a sociedade vivia naquela época. Contexto esse onde não era comum as moças virgens andarem sozinhas na cidade, andarem sozinhas, assim estar acompanhado de uma pessoa para tomar conta delas. E alguns estudiosos afirmam que Diná, ela tinha cerca de 15 anos de idade, então era uma moça aí bem jovem. A história de Diná, de forma bem resumida, ela era a filha de Jacó, como a gente leu, e ela saiu para ver as filhas da terra. Então, quando a gente vê esse ver, a gente precisa entender que ela estava de fato, na verdade, era querendo conhecer as filhas da terra. Uma coisa também que a gente precisa entender é que esses filhos da terra significa um povo que não fazia parte da linhagem na qual ela fazia parte, no caso que tinha as mesmas crenças, as mesmas convicções que ela tinha, e ela de certa forma ela teve um pouco de curiosidade e saiu para ver as filhas da terra, para fazer amizade com elas, fazer amizade com um outro povo que não fazia parte do povo no qual ela estava inserida. Uma coisa interessante é que eu não vou entrar nos méritos da questão da violência em si que ela sofreu. Você pode acompanhar a história, você vai ver que aquele povo, aquele rapaz que a violentou, ele a humilhou e depois ele se apaixonou por ela e tem todo um desenrolar da história ali e teve muitos problemas até para ambas as famílias, mas isso aí você depois com sua curiosidade, você vai lá e lê sobre a história. O que eu queria tratar nesse momento, no nosso Fala aí, Pastor, com você, é que tipo de amizades estamos escolhendo, que tipo de pessoas estamos nos relacionando, porque muito desses problemas na qual Diná viveu, a qual Diná ela viveu, poderia ser evitado se ela andasse com as pessoas que compartilhassem das mesmas ideologias ou das mesmas crenças que ela tinha. Isso traz para mim um grande sinal e essa mensagem ela poderia ser direcionada aos jovens, mas essa mensagem ela tem que ser expandida também para os adultos, porque muitas vezes os adultos também, eles escolhem pessoas que não têm os mesmos costumes que ele. E em decorrência disso, ele passa por várias situações constrangedoras, às vezes por muitos problemas que poderiam ser evitados. Quando eu vejo um jovem, infelizmente os jovens hoje em dia eles estão querendo se espelhar em alguém. E muitas vezes por não ter esse espelho, esse exemplo, esse modelo em casa, eles buscam pessoas que não faz parte do seu convívio para ter relacionamento. E muitas vezes nesse relacionamento eles arrumam muitos problemas e muitas dificuldades. Problemas esses que poderiam ser evitados se ele procurasse andar com as pessoas corretas, com as pessoas certas. E isso, o problema de você
simplesmente andar com essas pessoas, é que mais cedo ou mais tarde você vai começar a se tornar um pouco parecido com essas pessoas. Quando a gente vê a filha de Diná, a filha de Diná, né, no caso, que foi buscar ver as filhas da terra, foi buscar ter amizade com esse povo, note que essa amizade lhe trouxe um problema tremendo para a sua vida e para a sua própria família. E muitas vezes, muitos jovens no nosso meio, jovens que a gente conhece, muitas vezes por não ouvir as orientações dos seus pais, se relacionam com tais pessoas. E essas pessoas acarretam em situações muito difíceis, muito problemáticas para a sua vida. E isso traz um transtorno tremendo. Muitas pessoas, às vezes, eram tão boas, não tinham um comportamento tão exemplar na sua família, mas às vezes se juntam com pessoas que não presta, e muitas vezes esses conselhos vai levando a pessoa para o mau caminho. E quando a gente vê lá o que está escrito em 1 Coríntios 15:33, vai falar assim que não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se de uma forma muito nordestina, que meus avós nos falavam, que quem junta com porco, farelo come. Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse ditado. Me dize com quem tu andas, que eu te direi quem és. É isso que está querendo dizer esse versículo. Não se deixe enganar, pois as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E infelizmente eu tenho que admitir a você, existe todo um complô, existe toda uma estratégia do mal para desvirtuar, para destruir os bons costumes que as nossas famílias, que os nossos pais passaram para cada um de nós. E esses bons costumes, muitas vezes esses maus relacionamentos que a gente tem no nosso dia a dia, têm servido justamente para destruir esses bons costumes. Se você for puxar um pouco na sua memória, vocês vão ver que coisas que antigamente eram tão naturais na nossa família, no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando uma criança cresce, que começa a ter outros relacionamentos na escola, na sua convivência, você vai vendo que a pessoa vai moldando muitas vezes a sua personalidade, vai moldando muitas vezes aquilo que a gente é. E nesse corre-corre da vida, no dia a dia agitado, nós que somos pais, muitas vezes não temos esse tempo para estar mais próximo com os nossos filhos, e muitas vezes, infelizmente, alguns pais transferem essas responsabilidades para os professores, e hoje em dia os professores não estão tendo mais a única função de ensinar os nossos filhos, mas hoje muitas vezes os nossos professores, eles estão tendo que educar também tais crianças. Por quê? Porque essas crianças, quando vão crescendo, as suas escolhas, as suas amizades, a convivência que eles vão tendo no dia a dia, muitas vezes vai destruindo aquilo que os pais ensinam em casa. E muitas vezes, note que quando nem isso em casa eles têm, você imagina a confusão que é feita na sociedade justamente por conta disso. Porque companhias más, elas vão corrompendo os bons costumes. E quando eu falo bons costumes, eu não estou falando simplesmente daquilo que está escrito na Bíblia, eu estou falando dos princípios básicos que muitas vezes a gente aprende dentro de casa, como bença mãe, bença pai, como bom dia, boa tarde, boa noite. Essas coisas, ao longo dos anos, elas vão tendenciosamente sendo esquecidas por toda essa conspiração, repito, que tem vindo para destruir os bons costumes. Mas quando a gente fala dessa menina Diná, a gente vê que ela estava numa convivência da sua família, mas por curiosidade, seja lá qual foi a intenção, a Bíblia não deixa muito claro a intenção que moveu ela a fazer, mas a Bíblia diz para nós que Diná saiu de casa, do seu convívio, para ter relacionamento com um outro povo que não fazia parte daquele povo que tinha todo um costume ensinado para ela. E muitas vezes é assim na vida dos nossos jovens. Às vezes eles não fumam, mas têm a curiosidade de fumar, se juntam com pessoas que usam drogas, se juntam com pessoas que bebem, e daqui a pouco eles estão aderindo a um costume totalmente diferente, muitas vezes, dos costumes que aprenderam em casa. Isso eu falo de drogas, mas eu poderia falar de várias outras situações.
Por quê? Porque muitos dos nossos jovens decidem sair das suas casas para aprenderem costumes novos. A gente, como pai, tem que educar o nosso filho para que ele cresça e que ele, quando ir ao mundo para se relacionar, seja na faculdade, seja num curso que ele faz, a gente tem que ensiná-los de tal forma que os nossos costumes, aqueles costumes que regem a nossa família como uma família cristã, como uma família de bem, esses costumes não venham também ser destruídos. E por conta muitas vezes das decisões que os nossos filhos tomam, eles muitas vezes sofrem por muitas coisas, até mesmo na sua própria carne, como foi o caso da Diná. Note que ela saiu para ver as filhas da terra, e em decorrência disso foi violentada, foi humilhada, e tudo aquilo tinha um peso extraordinário no contexto da sociedade naquela época. Então, a minha oração nesse momento é que nós, pais, venhamos a ensinar os costumes corretos para os nossos filhos, mas que quando eles cresçam, eles venham a ter as decisões corretas e escolham pessoas para si que tenham os mesmos costumes que eles e que não tenham nenhuma curiosidade para descobrir coisas que são comportamentos totalmente diferentes daquilo que eles aprenderam dentro dos nossos lares. Ou seja, família, a base da sociedade. Destrua a família e você vai ter toda a sociedade destruída. E que os nossos filhos não venham aprender como Diná aprendeu na sua própria carne, mas que os nossos filhos venham aprender com os conselhos dos pais e com os conselhos que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo venha ser aquele que governe as nossas vidas e que a gente entenda que sem Bíblia, queridos, nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.